E aí, o que é melhor, o troféu de teste ou a pirâmide de teste? E aí, galera, beleza? No último vídeo eu falei sobre a pirâmide de teste, que é um pouco antiga no sentido de que ela foi estabelecida lá pelo Mike Cohn no livro Succeeding with Agile. O livro é de 2009, então faz mais de 10 anos que saiu. Mas a pergunta que fica é, será que essa pirâmide de teste ela é ultrapassada? Alguém veio comentar aqui no vídeo anterior falando isso, que a pirâmide ela é antiga e hoje em dia existe o troféu de teste. Eu fui dar uma olhada nisso para ver o que é esse troféu de teste. Então, basicamente, quem inventou esse troféu de teste, até onde eu pude entender, foi o Kent Dodds. Então, Kent Dodds é um cara que trabalhou no PayPal e me parece um cara super competente. Se você entrar lá na página dele de cursos de teste de JavaScript, é uma coisa muito bem feita. Me parece um cara espetacular mesmo, um excelente profissional. Então, eu não tenho nada contra o Kent, só a favor mesmo. Aí eu fui dar uma olhada no post que ele fala sobre o troféu de teste. Então esse aqui é o post, ele se chama Write Tests, Not Too Many, Mostly Integration. Escreva testes, não muitos, mais de integração. Então se a gente for descendo aqui no post, ele fala o seguinte, que esse título aqui do post é de um tweet, tá? Do Guillermo Rauch. Então parece-me que é um cara ferrado, né? O cara que criou o Socket.io e o Zite.co. Esse Zite.co se transformou na Vercel, que é realmente uma empresa espetacular. E ele fala isso, né, no tweet. Write tests, not too many, mostly integration. E aqui, o Kent Dodds vai analisando cada uma dessas sentenças, né? Então, write tests, todo mundo sabe que testar é uma coisa legal e tal. Ninguém, acho que, discute isso. Not too many, aqui ele fala sobre a questão de cobertura de código. Então, na verdade, você não fazer muitos testes que são acoplados à implementação. Não acho exatamente que isso tenha a ver com cobertura de código, mas entendo o que ele quer dizer, que de fato a gente tem que tomar cuidado para não acoplar muito os nossos testes com a implementação específica. E depois ele fala da parte um pouco mais, digamos assim, polêmica, que ele fala que a maioria dos testes tem que ser de integração. E aí ele traz aqui de volta a pirâmide de testes, que a gente mostrou no vídeo anterior, e ele faz a seguinte argumentação, que eu acho interessante e válida, né? Ele fala o seguinte, a pirâmide é baseada na hipótese de que os testes broad stack, né, os testes de integração, são caros, lentos e frágeis comparados com testes mais focados, como o teste de unidade. Enquanto isso é geralmente verdade, existem exceções. Se os meus testes de alto nível são rápidos, confiáveis e baratos de modificar, então os testes de baixo nível nem são necessários. E aí ele traz essa ideia do testing trophy, né, que a ideia é o seguinte, você ter mais testes de integração do que testes end-to-end, que de fato são realmente mais caros mesmo, porque você tem que manipular a interface. Mesmo com o Cypress, que de fato diminuiu essa complexidade, ainda é muito mais caro, obviamente, você testar via interface do que testar diretamente no Node, por exemplo. Mas então a diferença de opinião está aqui, né? Realmente, você tem mais testes de integração do que de unidade. E aqui ele fala sobre a questão de análise estática, que realmente eu acho que ninguém discute, que é uma coisa muito boa de ser feita. Por exemplo, usando o TypeScript para checar os tipos, né? Para você pegar esse tipo de bug relacionado com os tipos das variáveis. Eu fiquei meditando nessa argumentação dele. Eu acho que de algum modo faz sentido o que ele está falando. Depende do que você está tratando como teste de unidade e teste de integração. Por exemplo, na minha aplicaçãozinha lá do Notepad, e quando de maneira geral você tem uma arquitetura boa, que é o caso lá do Notepad, o que vai acontecer, a meu ver, que é o que aconteceu lá comigo? Você vai ter muito teste de unidade, testa a lógica da aplicação, as regras de negócio. E quando você cobre bem essas regras de negócio, quando você vai fazer os testes de integração, na verdade, acaba sendo redundante se você testar toda a lógica de novo. Então, para os testes de integração, o que eu faço? Eu não testo toda a lógica de novo. Eu testo somente alguns caminhos no teste de integração. Por quê? Porque senão realmente vai ser redundante o teste. Ele vai estar testando a mesma coisa. Dá uma olhada. Então, esse aqui é o código, né, da minha aplicaçãozinha lá do Notepad. Então, se a gente olhar para os testes de unidade, e aí que está a questão, né? Eu estou chamando isso aqui, o teste dos meus casos de uso, de teste de unidade. Pode ser que se você considerar isso aqui como teste de integração, pelo fato de você estar realmente testando as classes integradas, aqui eu não estou usando dublê de teste para nenhuma classe do domínio, realmente eu uso a implementação dela mesmo. Então, se você considera isso como teste de integração, eu até concordo com ele, porque aqui é realmente que está a maioria dos meus testes, tá? Na camada de casos de uso. Então esse teste aqui, por exemplo,
que tem a ver com a criação da nota, né, ele fala o seguinte, ó, deve criar nota com o usuário, dono da nota válido e título, certo? Que o título e o usuário dono tem que ser válido. Então, repara, aqui é toda a regra de negócio que eu estou testando. Não deve criar uma nota com o owner, né, com o dono da nota que não registrado, e assim por diante. O que eu estou mocando aqui, né? O repositório, certo? O meu repositório aqui é um repositório em memória, certo? Mas eu estou testando a regra de negócio completa, por assim dizer, certo? Da camada de domínio. E aí, o que sobra para os meus testes de integração? No caso, eu estou testando as rotas em si, certo? Quando eu estou testando a rota, eu não faço todos os testes que eu já fiz lá para os casos de uso, certo? Os testes que eu já fiz para o caso de uso, eu não repito aqui. Eu só faço um ou outro teste para ver se a rota está funcionando, certo? Então, dessa maneira, o que acontece? Eu fico com menos casos de teste de integração do que testes de unidade. Então, repara que aí vai depender do que você considera como teste de unidade e teste de integração. Então, a maioria dos meus testes estão ali na camada de caso de uso, que está testando realmente a lógica e a dança dos objetos, né? Que é isso que o Uncle Bob lá fala, né? Os nossos casos de uso, eles sincronizam, né? Eles orquestram a dança dos objetos da camada de entidade. Mas aí fica essa questão, será que a pirâmide de testes é uma coisa antiga? Eu fui dar uma olhada nesse livro espetacular. Aliás, eu queria agradecer aqui o Google por ter deixado esse livro aberto, né? Você pode baixar, vou colocar o link para vocês. Então, é o livro chamado Software Engineering at Google. Eu queria muito, né, quando eu estudei engenharia de software lá na faculdade, eu queria muito ter um livro de texto como esse. É um livro espetacular, realmente serve como livro-texto para uma disciplina de engenharia de software, que é uma coisa realmente prática, né, de como acontece lá no Google, e eles têm muita experiência com engenharia de software. Então, fui dar uma olhada aqui na pirâmide de teste, né? Será que tem nesse livro de 2020, escrito pelo pessoal lá do Google? Se a gente dá uma olhada, a gente vai ver aqui na página 220 que ele fala da pirâmide de teste. De fato, né, ele fala as mesmas coisas que eu falei no vídeo anterior. Então, a base aqui da pirâmide, né, com os testes de unidade, tem 80% dos testes. É um número meio mágico aqui que ele coloca, mas que de fato é o que acontece lá no Google, né? Então, 80% aqui de teste de unidade, 15% de teste de integração e 5% de teste end-to-end. E aqui ele mostra de novo aqueles antipadrões, né? Tanto o sorvetinho aqui, quanto a ampulheta, né? Que ele chamou isso aqui de ampulheta, né? Que é ter o mesmo tanto de teste de unidade quanto o teste de end-to-end e menos teste de integração. Então, de fato, né, pessoal, a pirâmide de teste não é uma coisa antiga que está ultrapassada. Parece-me que muitas pessoas gostam dessa ideia, né? O Uncle Bob falou muito disso quando a gente conversou aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo desse bate-papo, dá uma olhada. Agora tem legenda em inglês que você pode até traduzir automaticamente para português. Então ele falou muito disso, né? Como antigamente, né, o hardware ele crescia muito rápido, o computador do ano passado já ficava ultrapassado, a gente ficou com essa ideia na cabeça, né, que as coisas ficam ultrapassadas muito rapidamente. Mas na engenharia de software, no desenvolvimento de software, como eu sempre digo aqui no canal, as coisas que são essenciais, elas não tendem a mudar. Então quando a gente fala, por exemplo, de acoplamento e coesão, que são como se fossem leis da física do desenvolvimento de software, essas leis elas não vão mudar. E eu até fiz essa pergunta lá para o Uncle Bob, por exemplo, no que diz respeito à Clean Architecture, será que ela está com um problema essencial ou acidental do desenvolvimento de software? E ele falou que enquanto a gente está usando arquivos, fonte, para colocar o nosso código, as coisas que ele fala lá sobre arquitetura limpa estão valendo. E de fato, concordo com ele nesse ponto. Então, essas coisas mais essenciais, elas não mudam. Então a pirâmide de teste ela está valendo. É óbvio, pessoal, que isso tudo vai depender do seu contexto. Então por que eu acho que, por exemplo, o Kent Dodds fala que você deve fazer mais teste de integração do que teste de unidade? Por causa do contexto dele. Ele é um cara de JavaScript que desenvolve aplicações para esse contexto. E o Google está num outro contexto, desenvolve aplicações de vários outros tipos. E a chave está realmente aqui no próprio livro, né, do Google, Software Engineering at Google. Ele fala o seguinte: a nossa mistura recomendada de testes é determinada pelos nossos dois objetivos primários: produtividade de engenharia, confiança no produto. Favorecer teste de unidade nos dá alta confiança rapidamente e cedo no processo de desenvolvimento.
Testes maiores atuam como verificação de sanidade, né, os sanity checks, à medida que o produto se desenvolve. Eles não deveriam ser vistos como um método primário, principal, por assim dizer, para encontrar bugs. Então tem a ver com exatamente aquilo que eu falei para vocês, do teste de unidade versus teste de integração. Mas ele fala uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente colocar, a gente ter em mente. Quando considerar a sua própria mistura, então cada um vai ver no seu contexto qual que é a melhor mistura para ele ou para ela, você pode querer um equilíbrio diferente. Se você enfatiza teste de integração, você pode descobrir que os seus conjuntos de teste demoram mais para rodar, mas encontram mais problemas entre os componentes. Quando você enfatiza teste de unidade, os seus conjuntos de testes podem rodar muito rapidamente e você vai pegar muito mais defeitos ou bugs de lógica comum. Mas testes de unidade não podem verificar a interação entre os componentes, como um contrato entre dois sistemas desenvolvidos por equipes diferentes. Uma boa suite de testes, um bom conjunto de testes, contém uma mistura de diferentes tamanhos de teste e escopos que são apropriados para as realidades organizacionais e arquiteturais locais. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, complementando essa ideia de teste, que é a regra da Beyoncé. Eu não conhecia essa regra, achei muito divertida essa ideia. Porque tem uma música lá da Beyoncé que ela fala o seguinte: If you like it, you should have put a ring on it. Se você gosta, você deveria colocar um anel. Então, se você gosta de uma pessoa, você vai casar com ela, por assim dizer. E aí, transportado para essa ideia de teste, eles falam o seguinte: If you like it, you should have put a test on it. Então, se você gosta daquela funcionalidade, se você acha que ela é importante para o seu sistema, se ela não pode falhar para o seu cliente, se ela é muito importante, você deve colocar um teste para ela. Então era isso. É bom a gente ter isso em mente, As coisas devem ser aplicadas de acordo com o contexto. Tem sempre aquela resposta básica, Depende. Então, depende do seu contexto. Mas vale a pena a gente pensar isso, As coisas não mudam tão rapidamente assim. As coisas que são essenciais. E a pirâmide de teste está valendo. E o troféu de teste também pode ser que faça mais sentido no seu contexto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.